Deus. Boa noite, igreja. Aleluia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida. Amém? Cadê o povo que vai morar no céu? Você pode adorar a Deus mais uma vez aí com as suas palmas? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz: todo ser que respire, louve ao Senhor. A gente tem que aprender a louvar a Deus, adorar a Deus. O ser humano, olha ele aí. Obrigado, Mateus, meu fiel escudeiro. Queridos, entenda uma coisa: nós, os seres humanos, nós temos uma necessidade de adorar, sabia? Nós fomos criados para adorar. Amém. 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 O grande problema é que nem sempre nós adoramos da maneira certa. E em muitas vezes nós não adoramos a pessoa certa. Nós até adoramos, mas não adoramos ao Deus, Criador dos céus e da terra. Ao Deus Todo-Poderoso, ao único e soberano Deus. E nós temos que estar atentos a cada movimento. Nos últimos meses, o Espírito Santo ele tem ministrado essa palavra no meu coração: intencionalidade. Seja intencional, querido, em tudo que você for fazer. Em tudo. Seja intencional no seu trabalho. Seja intencional nos seus relacionamentos. Seja intencional, principalmente na casa de Deus. Saia da tua casa, crie essa expectativa de sair da tua casa para adorar a Deus. Você não está aqui para network. Você não está aqui para que cumpra uma tabela. Você não está aqui para responder a uma escala, Leno. Eu não estou aqui respondendo a uma escala, até porque não era nem eu para estar aqui hoje. Fiz uma troca com o pastor Eduardo. Mas eu estou aqui respondendo a um chamado. Eu e você fomos chamados, queridos. Eu e você fomos escolhidos. E eu aprendi nesses últimos dias que escolhidos não tem escolha. A gente até tem escolha quando a gente não entende que foi escolhido, Elia. Mas quando você entende que você foi escolhido, você não tem mais escolha. É adorar esse Deus. Amém? Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui, onde a minha história aqui nessa igreja, a igreja faz 25 anos e eu faço 10 anos de igreja agora. Amém. E o primeiro lugar que eu recebi do pastor Daniel essa semana, a foto da primeira vez que eu estava servindo a Deus aqui nessa igreja, já. Foi lá atrás, onde está aquela câmera lá, eu filmando. Primeiro lugar que eu servi a Deus aqui nessa igreja. Mas uma coisa eu tenho firmado no meu coração: eu nasci para servir. Não importa onde eu esteja, eu quero estar servindo. Seja na câmera, seja na cozinha, seja no parking lot. Servir no parking lot aqui também de bar de chuva, muito legal. Você tem que experimentar uma vez. É bênção, lava a alma. Abre sua Bíblia comigo aí. 2 Coríntios, capítulo 9. Uma passagem que a maioria dos pastores ministram no momento de dízimo, no momento de ofertas, mas o Espírito Santo colocou algo muito especial no meu coração e eu quero dividir com você. Achou aí 2 Coríntios capítulo 9? Nós vamos ler os versos 6, 7 e 8 somente. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei se você consegue sentir, mas a presença de Deus ela é real nesse lugar, queridos. Deus, ele continua à procura de verdadeiros adoradores. Deus continua à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade, independente de como a sua vida está. Como o Lennon falou, Pedro estava marcado para morrer no outro dia, mas ele descansou no Senhor. As circunstâncias externas, elas não podem medir ou elas não podem definir a nossa adoração.
Não importa se você está passando por um momento de dificuldade. Não importa como você chegou aqui nessa noite. Importa onde o seu coração está. Se o seu coração estiver firmado na rocha que é Jesus, o barco pode balançar, mas eu quero te dar uma boa notícia. Jesus está no barco da nossa vida. Ele não nos esqueceu. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, diz assim a palavra de Deus: lembrem-se que aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Verso 7, cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Verso 8, e Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas, não são em algumas coisas, em todas as coisas, e não é de vez em quando, a palavra de Deus diz, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, para adorar o Teu nome, Senhor. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, Pai. Fala, Pai, aos nossos corações. Senhor, eu me coloco na Tua dependência, Senhor. Pai, que não seja eu, que não seja do meu coração, da minha carne, que não seja da minha capacidade, do meu intelecto, mas que seja, Pai, do Teu Espírito. Oh Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Vivemos dias tão difíceis, Pai. Nunca, Pai, se foi tão necessário estar firmado em Ti. Nós queremos firmar as nossas vidas, ó Pai, na rocha poderosa que é Jesus, Senhor. Pai, que essa palavra, Pai, como será ministrada sobre semeadura, seja uma semente, ó Deus, que seja plantada, Pai, nos corações aqui que estão nessa noite. Pai, que essa palavra possa, Pai, encontrar lugar de repouso, e que o Senhor dê o crescimento necessário, Pai, dê o entendimento, a revelação, a iluminação. Oh Deus, fala, Pai, aqui nessa noite. Nós te damos total liberdade, Senhor. Pai, nós repreendemos agora toda hoste maligna. Oh Deus, tudo aquilo que vem para trazer confusão, tudo aquilo que vem para atrapalhar, ó Deus, do bom andamento, Pai, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nós repreendemos agora em nome de Jesus, Senhor. Pai, que os nossos ouvidos naturais, Pai, mas principalmente que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos à voz, ó Deus, da Tua palavra. Oh Deus, que o nosso coração, Pai, esteja como uma terra fértil, preparada, Pai, arada para receber a semente da vida, porque a Tua palavra, Pai, é a vida. A Tua palavra é o nosso bem mais precioso, Senhor. A Tua palavra é o que nos dá direção, a Tua palavra é que nos dá sustento, a Tua palavra, Pai, que nos dá paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que o dinheiro não compra, a paz, Pai, que nós precisamos, está na Tua palavra. E eu te peço em nome de Jesus, Senhor, ministra, Pai, nos nossos corações, que sejamos, Pai, sacudidos, que sejamos lavados, remidos, que sejamos, ó Deus, alicerçados dessa palavra, que te adoremos, ó Deus, com todo o nosso ser, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai, essa é a minha oração, é em nome de Jesus, amém? Queridos, entenda uma coisa. A palavra de Deus que nós acabamos de ler, ela não é sobre dinheiro, não é sobre valores monetários, mas é sobre identidade. Porque generosidade nada mais é do que a nossa fé em movimento. Porque o céu, queridos, ele confia recursos a quem tem um coração aberto. Não é sobre quanto temos, não é sobre o quanto nós entregamos, mas é sobre quem governa tudo aquilo que nós temos. Porque quando o coração se rende, a mão acompanha. Então, a generosidade, entenda uma coisa, ela não diminui a igreja, ela expande o reino. E foi para isso que o Senhor nos chamou
para fazermos parte desta obra. E essa obra, ela está em movimento, ela está em expansão. E eu e você somos participantes disso. E é por isso que o tema dessa mensagem de hoje que o Senhor colocou no meu coração é sobre generosidade, porque a alma de uma igreja que honra o Senhor é a generosidade. Em 2 Coríntios, que nós acabamos de ler, no capítulo 9, Paulo não está ensinando sobre uma campanha na igreja dele lá. Ele está revelando um princípio do reino. Ele nos mostra que generosidade não é uma reação emocional, mas antes de tudo é uma decisão espiritual. Ele diz que quem semeia define o que colherá. Quem entrega revela em quem confia. E quando o coração entende a graça que é o favor imerecido, a mão deixa de ser controlada pela ganância, ou pela avareza, ou pelo medo. E honrar a Deus começa quando reconhecemos que tudo que nós temos, ou tudo que nós somos, veio dele. Não é pelo nosso mérito, não é pela nossa capacidade, não é pelos currículos que nós temos, não é pelas faculdades, os mestrados, as pós-graduações que nós podemos fazer, mas é tudo pela graça, é tudo por aquilo que Ele entregou, porque graça é um favor imerecido, e muitas vezes, por nos dedicarmos, Lennon, nós queremos o mérito. Mas entenda uma coisa, todo mérito, toda honra, toda glória precisa ser de Deus. Quando a gente começa a entender isso, tudo muda na nossa vida. E tudo que nós devolvemos é resposta e não perda, porque o coração está livre. E Paulo nos conduz a um princípio eterno, queridos, porque a medida da nossa semeadura revela a medida da nossa confiança. Quanto mais você confia, mais você entrega. E eu não estou falando sobre dinheiro. Eu estou falando sobre a sua vida. Quanto mais você confia, mais você entrega. Nossa semeadura, queridos, revela a medida da nossa confiança em Deus. Porque Deus não busca ofertas pressionadas, mas Ele busca corações convertidos e convencidos pela graça de Deus. A honra verdadeira nasce quando nós entendemos que somos administradores e não donos. O dono é Ele. Ele é dono de tudo. Você e eu precisamos entender que nós somos canais e não reservatórios. Nós não somos represas. Aquilo que Deus coloca na nossa mão, na nossa vida, a gente não pode e não deve reter. A gente precisa entregar. Para isso que Deus coloca habilidades na tua vida. Para isso que Deus coloca dons na tua vida. Para isso que Deus coloca capacidade na tua vida. Para isso que Deus coloca recurso financeiro na tua vida. Não é sobre reter, mas é sobre entregar. E hoje eu quero aprender com vocês, nesses 26 minutos que eu ainda tenho, três verdades de uma igreja que honra o Senhor. A primeira verdade que essa passagem me trouxe é que a lei espiritual da semeadura. A lei espiritual da semeadura. No verso 6, Paulo diz: lembre-se que aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Paulo não está falando de matemática, queridos. Ele está falando de um princípio espiritual. Generosidade não é perda, mas é um plantio. O que você retém, morre na tua mão. O que você entrega, entra no ciclo sobrenatural de Deus. Aquilo que eu e você não podemos fazer, Ele faz. Aonde eu e você não podemos ir, Ele vai. Aonde a nossa mão não alcança, a dele chega. O problema de muitos não é falta de colheita, é falta de semeadura. Tem muita gente comendo a semente ao invés de plantar. E quem come a semente só se enche naquele dia. Uma igreja que honra o Senhor entende que tudo que entrega para Deus nunca é desperdício, é investimento.
e é um investimento eterno. Queridos, entenda uma coisa, isso é biologia. Toda semente que é plantada, ou agronomia, né? Semente. Toda semente que é plantada, ela morre. Mas ela morre para nascer um fruto. Ela é enterrada. Ela é morta. Mas toda semente que morre, produz. A maior demonstração de generosidade da história, queridos, não foi uma oferta na igreja. Foi a cruz. A maior oferta. Uma semente de Deus foi plantada na terra. E essa semente teve que morrer. Para que nascesse um novo propósito para mim e para você. Amém? Amém? Eu e você hoje somos resultado de uma semente que foi plantada. Eu e você hoje somos resultado da maior obra de generosidade de Deus para com a humanidade. Porque a palavra de Deus nos diz no tema central da Bíblia, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Ou seja, foi uma entrega que nos deu vida. Foi uma entrega que nos deu a oportunidade de participarmos agora do reino da vida eterna. Entenda uma coisa, o apóstolo Paulo aqui, ele está nos ensinando um princípio muito espiritual e muito especial, muito profundo, que é o princípio da semeadura. O grande problema, queridos, é que eu e você estamos querendo colher coisas que não plantamos. Queremos bênçãos que não plantamos, sementes de bênçãos. Entenda, se tem algumas leis no mundo que não falham, a lei do homem falha. A lei do judiciário muitas vezes falha, mas a lei de Deus não falha nunca. A lei de Deus é imutável. E a lei da semeadura está dentro da lei de Deus. O apóstolo Paulo falou aqui. Aquele que semeia pouco, pouco colherá. Aquele que semeia em abundância colherá, queridos. Você não está satisfeito com o que você está colhendo hoje? Muda a semente, muda o plantio. Você não pode mais fazer nada das colheitas passadas, já era, acabou. Se você não está colhendo até agora, entenda, o ano está só começando. Comece a semear agora diferente. E aqui o apóstolo Paulo está nos dando uma lição muito poderosa sobre a semeadura no reino. Tudo aquilo que semeamos no reino, muitas vezes nós nem vamos ver. Eu estava vendo um vídeo que passou aqui do aniversário da igreja. Márcio, novinho lá, mas Alessandra. Outros que começaram a igreja aqui junto com o pastor Ribamar, Rita, que apareceu no vídeo. As pessoas que estavam lá desde o começo, que semearam nessa obra desde o começo. A maioria deles, eles nem veem mais, não estão mais na igreja, ou estão em outra igreja. Mas aquilo que foi plantado há 25 anos atrás vai perdurar para a eternidade. Talvez os nossos olhos não contemplam mais, mas os olhos do Senhor estão vendo. Glória a Deus. Uma igreja que honra o Senhor, queridos, não é conhecida pelo tamanho do prédio, mas ela é conhecida pelo tamanho do coração. E quando alguém olha para a cruz e entende o que recebeu, não vive mais calculando, mas vive transbordando. Entenda. Nós temos buscado dia após dia, Fabiola, ser cheios. Queremos ser cheios do Espírito Santo. Eu parei, eu não quero mais ser cheio do Espírito Santo, Leno. Eu quero transbordar do Espírito Santo, porque quem está cheio serve só para ele. Agora quem transborda para os outros. Olha, entenda uma coisa, é um princípio simples. Esse copo ele está cheio de água. Você consegue ver que ele está cheio de água? Não, você sabe porque eu estou falando. Agora se esse copo transbordar de água, todo mundo vai ver. E se esse copo transbordar, Elia, ele vai molhar o chão, não vai? E o chão deixa, a água que vai molhar o chão vai deixar o que no chão? Uma marca. Entenda uma coisa, quem transborda do Espírito Santo, por onde passa, deixa marcas de Deus nas pessoas. Isso é muito poderoso, queridos. Não basta ter cheio, a gente precisa transbordar. E só transborda quem semeia. Ah, de que semente que você está falando? A semente da palavra de Deus.
Você quer transbordar do Espírito Santo? Seja cheio da palavra, se encha da palavra, ore mais, jejue mais, busque mais, mate mais a tua carne. Uma igreja que honra o Senhor, confia os seus recursos. Ela pode confiar. Sabe por quê? Porque se Deus pode confiar recursos a nós, Ele pode confiar avivamento. Se Deus está te dando, você precisa repartir. Tudo aquilo que Deus coloca na tua mão não é só para você. Se não glorificar Ele, você está usando errado. Entenda, hoje uma mensagem não é sobre dinheiro, queridos. Abra os teus olhos espirituais. Não é sobre dinheiro, é sobre identidade. Que tipo de igreja que nós queremos ser? Uma igreja que consome ou uma igreja que distribui? Que tipo de igreja que você quer ser? A que só consome? A que só quer para si? Ou uma igreja que distribui? Porque a generosidade não é uma campanha, é a alma de uma igreja que honra o Senhor. Então, a lei da semeadura, ela é muito forte em todos os aspectos da nossa vida. Se nós não semearmos, nós não vamos colher. Quem é casado sabe do que eu estou falando. Quem é casado aqui? Homem casado, levanta a mão. Quer ter uma noite agradável com a esposa? Semeia desde de manhã. Semeia, e olhe lá. Semeia. Semeia. Semeia no seu relacionamento. Semeia no seu casamento. Você quer ter um relacionamento bom com seus filhos? Semeie no relacionamento com seus filhos. Semeie. Plante sementes. Porque a semente que você plantar, você vai colher. Agora olhe para as sementes que você tem plantado. Quais foram as sementes? Quais são as sementes que você tem plantado? Porque se hoje nós estivermos colhendo coisas negativas, desagradáveis, provavelmente a semente não estava boa. Porque isso é natural. Se você plantar tomate, você vai colher tomate. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar bondade, você vai colher bondade. Se você plantar generosidade, você vai colher generosidade. Isso é muito sério e muito simples. Segunda verdade que nós precisamos atender, estar atentos nessa noite. A motivação revela a maturidade. Isso é muito legal, queridos. Nós precisamos aprender a ser maduros. Maduros, maturidade espiritual. Deus está nos chamando para um novo tempo. Não é tempo mais de brincar, de ser crente. O diabo não tem brincado, o diabo está destruindo vidas, famílias, relacionamentos, sonhos, projetos. Eu vejo pregadores, Cleide, cantando: quem tem promessa não morre. Quem tem promessa não morre. Morre sim, querido, tem um monte de promessa morrendo. Eu abri meu Instagram hoje, morreu foi muito no carnaval, não tinha promessa na vida daqueles jovens, não. Ei, só que tem uma coisa: se você estiver plantando coisa ruim, você vai colher coisa ruim. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Tem um monte de promessa morrendo. Por quê? Porque estão plantando coisas erradas, coisas ruins. A motivação revela a maturidade. No verso 6, o apóstolo Paulo diz, olha só: cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Eu quero que você se atente no cada um contribua segundo propôs no seu coração. Entenda, isso é muito importante. Deus não está atrás do valor da minha, da sua oferta, do meu e do seu dízimo. Ele está atrás do nosso coração. Não é por obrigação, não é por pressão, não é por aparência. Porque generosidade forçada produz um peso, mas a generosidade revelada pelo Espírito produz alegria. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Não dê por necessidade, não dê por pressão, porque Deus ama quem dá com alegria. Uma igreja madura dá porque ama. Quem entendeu a graça não negocia a generosidade.
Quando a Bíblia diz que de tudo que tiveres que guardar, Provérbios 4, 23, de tudo que tiveres que guardar, guarde o seu dólar para o dia da crise. Não? Não é não? É o quê? É o coração. De tudo, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Tem outra versão que eu gosto também, que fala assim, de tudo que tiveres que guardar, guarde o seu coração, pois dele procede as saídas da vida. Ou seja, a saída da nossa vida, ou toda a nossa vida, depende do coração. Depende do coração. Então nós precisamos aprender a guardar o coração. A palavra de Deus também nos diz em Salmos, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha que interessante. De tudo, Marcelo, que eu tiver que guardar, eu guardo o coração. E eu preciso pegar o que é mais importante na minha vida, que é o meu coração, e pegar a palavra de Deus e guardar lá dentro para não pecar contra Deus. Então, fazendo uma matemática, uma conta bem simples para você entender. O que nos leva a não pecar é ter a palavra guardada onde? No coração. Sabe qual que é o grande problema? Nós temos guardado muita coisa no coração. Não atende agora não, isso aqui é mais importante. Nós temos guardado muita coisa no nosso coração. E muitas vezes não temos guardado a palavra. Mas é um princípio tão simples. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então quer dizer que aonde está sobrando o pecado, está faltando palavra. Quer parar de pecar? Se afunda na Bíblia. Se afunda na palavra. Faz um propósito. Não faz jejum da palavra, não faz propósito. Por favor. Faz um propósito. 1 hora de Instagram, 1 hora de palavra. 1 hora de TikTok, 1 hora de palavra. 1 hora de Roblox, 1 hora de palavra. Faz um propósito com Deus. Aquilo que você mais gosta de fazer, 1 hora de futebol, Cauã, 1 hora de palavra. A gente fica 3 horas num jogo de basquete vendo o Gui Santos fazer cesta. Mas a gente não fica 3 horas na palavra. Por que nós invertemos tantos os valores? Será que Paulo foi quem foi porque ele gastava mais tempo com ele ou com a palavra? Por que Pedro dormiu um dia antes de ser morto? Você vai morrer amanhã, não? Beleza, então. Boa noite, hein? Dorme com Deus aí. Dormiu, querido. Dormiu. Sabe por que ele dormiu? Porque ele sabia em quem ele cria. Ele já tinha passado uma tempestade, onde o barco quase virou. E Jesus estava fazendo o quê? Coincidência. Ele aprendeu a dormir com o mestre. Ele lembrou, assim, rapaz, o meu mestre dormiu no dia da tempestade. Hoje eu estou enfrentando a tempestade, eu vou dormir. Ele cuida. Deus cuida, querido. A Bíblia, entenda, ela não condena o dinheiro, graças a Deus, porque eu gosto de dinheiro. Quem aqui gosta de dinheiro? Só o resto não gosta, não? Então o dinheiro de vocês pode vir tudo para nós que gosta. Seu bando de hipócrita. Vocês tudo gostam. É bom. Quem disse que não é bom? É muito bom. A Bíblia não condena o dinheiro, querido. A Bíblia condena o amor ao dinheiro. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, você pode ter dinheiro, você não pode amar ele. O dinheiro pode estar dentro do seu bolso, mas não pode estar dentro do seu coração. Pode estar dentro da sua conta, mas não pode estar dentro do seu coração. Porque no seu coração precisa estar a palavra. Porque quando a palavra está no seu coração, querido, o dinheiro pode vir que você vai distribuir e nunca vai faltar. Porque o canal, ele não seca. Porque quem acrescenta, quem coloca no canal é Deus. Então se você quer ser um canal de bênção, abençoa. Quer ser um canal de prosperidade, queridos? Abençoa! Porque quando Deus olha lá de cima e fala assim, não, aquele ali não é uma represa, não, aquele ali é um canal. O canal serve para alimentar. O canal serve para distribuir. Quando você distribui, querido, nunca falta, porque é Ele quem coloca, é Ele que acrescenta. A oração que eu e você devemos fazer é que a gente tenha muito dinheiro,
Ora para ter dinheiro. Se você não ora, eu tenho orado. Fala assim, Deus abençoa, Pai. Sabe? Muda o lugar do zero na minha conta, Senhor. Só isso, não precisa de muitos números, não. É só mudar o lugar da vírgula. O negócio melhora muito, não é? Já tinha pensado por esse lado? Começa a orar. Deus é bom, querido. Deus quer te abençoar. A oração tem que ser para você ter dinheiro, mas não deixa de orar para Deus nunca deixar o dinheiro tomar o lugar dele no seu coração. Que você possa honrar a Deus em todo o tempo e em todas as coisas, principalmente nas finanças. Porque, queridos, entenda, a obra de Deus ela precisa do recurso financeiro. Dia 1º, o aluguel, ele bate na porta da nossa casa, mas bate na porta da casa da igreja também. É $18 mil, só lá em Melon Park. Deus me defenda. Ainda tem o sobrante, ainda tem corte de madeira. Ou seja, a igreja precisa de dinheiro. A gente não... nosso Deus é dono do ouro e da prata. Ele tem que pegar esse ouro e prata e transformar em dólar para nós poder pagar. Porque o landlord não aceita ouro nem prata, ele aceita só dólar. Então, assim, a obra de Deus precisa do recurso, precisa do dinheiro, sim. A obra de Deus precisa de investidores. Amém. Amém. E eu tenho orado para que eu possa ser um grande investidor dessa obra, um grande financiador dessa obra. Eu tenho orado para isso, porque quanto mais semente, querido, mais fruto, quanto mais generosidade, mais nós iremos nos parecer com Cristo. E quando nós nos desprendemos dessa necessidade de sempre querermos mais e mais, desenfreadamente vamos buscando um relacionamento com Deus, nós começamos a entender essas coisas. À medida que vamos desenvolvendo a generosidade de maneira consciente, intencional e constante no nosso dia a dia, a gente começa a alcançar respostas. É um ciclo. A semente é uma lei. É uma lei. Você vai plantar ou você vai colher. Tranquilo, isso não vai mudar. Só vai conseguir plantar essa semente quem for maduro. Ou seja, o segundo ponto foi sobre maturidade. A primeira é semeadura, a segunda, maturidade. Nós precisamos de maturidade para semear. E à medida que nós desenvolvemos essa generosidade consciente, intencional e constante, nós vamos alcançando respostas, que é o terceiro ponto. Porque o céu responde à generosidade. Olha que lindo, verso 8. E o seu patrão... Está na tela? Cadê? O versículo? Verso 8, dá para pôr na tela aí, comandante? Dá não, né? Então eu vou ler. Não dá, eu leio. Ele fez assim, ó, não dá não. Tamo junto, Álvaro. Relaxa, eu vou ler. Verso 8, olha só. Você abriu sua Bíblia aí? Abre a Bíblia, que larga de preguiça. Eu falei que você tem que guardar a palavra no coração, não é guardar a palavra no bolso aí não, é no coração. Abre ela aí. Tem crente que está lendo a Bíblia só na igreja. Meu Deus. Meu Deus. Imagina aí, hein? Satanás enganou 1/3 dos anjos lá no céu, do ladinho de Deus. Imagina o que Satanás não faz com um crente que nem lê Bíblia. Eita! Abriu aí? Verso 8, está escrito assim, ó. E o seu patrão é poderoso para... Não, é Deus. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem. Vocês não vão ser cheios. Vocês transbordem em toda boa obra. Queridos, a promessa não é sobre enriquecimento egoísta, mas é provisão abundante. É resposta, o céu responde a quem é generoso. A promessa não é sobre enriquecimento, é sobre provisão. Deus supre quem serve, Deus sustenta quem confia e Deus multiplica quem entrega, quem semeia. É simples. Quando a igreja entende que ela é um canal, Deus garante que o canal nunca seque. Igrejas generosas nunca vivem em escassez. Escassez espiritual, escassez material, escassez física. Não vivem em escassez.
Igrejas generosas, e eu e você somos a igreja. Quer ser próspero? Seja generoso. Quando Deus enxerga que o recurso que Ele coloca em nossas mãos é um instrumento que glorifica Ele, que exalta Ele, Ele mesmo providencia que esse recurso nunca falte. É Ele. Entenda uma coisa, Deus nunca se preocupou com pouco. Quem preocupa com pouco somos eu e você. Quem olha para o pouco somos eu e você. Quando nós vemos nos evangelhos uma passagem de uma jovem, de uma pobre viúva, dando algumas moedinhas, mas aquela atitude chamou mais atenção do que quem estava dando grandes valores, grandes quantias, fortunas, a gente começa a entender o coração do nosso Deus. Deus não está preocupado com o quanto você dá. Deus está preocupado como você dá. Porque aquela pobre viúva, a Bíblia e o próprio Jesus diz que ela deu tudo o que ela tinha de coração. E aqueles que davam grandes quantidades davam do que lhe sobrava. Deus não se agrada de quem dá, de quem só dá sobra para Deus. E eu não estou falando só de dinheiro, não, querido. O problema é muito mais sério. Você dá o seu melhor tempo para Deus? Você dá o seu primeiro momento do dia para Deus? Deus é o seu primeiro pensamento? A palavra de Deus, Mateus 6,33, diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aqui, a gente tem que começar a entender isso. Dar o melhor para Deus. Não é dar mais dinheiro ou mais tempo, mas é dar o coração. Não importa se você vem na igreja todos os domingos, né, pastor? Quem não ouviu a pregação do pastor Eduardo de hoje de manhã em El Sobrante, escute amanhã durante o seu trabalho, se você tiver oportunidade. Ministrou uma palavra poderosa. Mateus 15:8, é isso? Jesus fala que me honram, eles vêm até mim e me honram com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta honrar o Senhor com os lábios, não adianta vir à igreja todos os domingos, não adianta estar aqui com o seu corpo, mas o seu coração está em outro lugar. Quando nós olhamos para a multiplicação dos pães e peixes, eu acho essa passagem tão poderosa. Eu amo essa passagem, eu amo. Porque ali Deus nos dá uma resposta tão linda. Quando nós vemos a multiplicação dos pães e peixes, nós vemos o poder sobrenatural de Deus. Porque quando o coração é generoso, o poder de Deus se manifesta, queridos. O céu responde à generosidade. Aquele menino acordou naquela manhã e falou: mãe, eu vou lá no culto lá que vai ter um cara lá chamado Jesus, e aí eu arrumo um negocinho para me comer aí, mãe. Um menino não ia comer 5 pães e 2 peixinhos. Ele já levou para pelo menos mais um. Eu falei: eu vou levar um pouco a mais, se tiver alguém sem, eu dou um pedaço de pão, eu dou um pedaço de peixe. Porque o menino não ia comer, não faz sentido. Era muito só para ele. Eu tenho certeza, a Bíblia não diz, mas eu gosto de entrar dentro da história, Leandro. Eu quero acreditar que aquele menino não pensou só nele. E aí você fala assim: mas a Bíblia não fala. Não, realmente não fala, mas se a história continua. E aí chega um momento ali onde os discípulos falam para Jesus: ó, vamos mandar o pessoal embora, porque o Chipotle já fechou, o Panera Bread fechou, não tem padaria aberta agora, e a galera está aqui há muito tempo sem comer, não tem In-N-Out, In-N-Out fechou. Hoje não tinha In-N-Out. Então vamos mandar a galera para casa. Aí Jesus: não vou mandar ninguém sem comer, não. Não, mas como é que não? Onde nós vamos arrumar comida, senhor? Não, vê aí se não tem alguém com alguma coisa aí. Aí, Felipe, né? Foi Felipe que achou o menino, né? Felipe falou:
Alguém aí tem alguma coisa para comer? O menininho, ó, eu tenho aqui, ó, 5 pães e 2 peixes. Aí ele volta lá para Jesus e, aqui, ó, um menino ali deu 5 pães e 2 peixes. Ele poderia ter dado 2 pães e 1 peixe, ter ficado com... Não podia? Mas ele entregou tudo. Ele entregou tudo. Ou seja, se ele não saiu de casa com a intenção de dividir com alguém, essa intenção se mostrou presente na hora que ele foi perguntado se ele tinha alguma coisa, porque ele entregou tudo. Sabe por que não faltou para aquele menino? Sabe por que não falta para nós? E quando não falta para nós? Quando nós entregamos tudo. E eu não estou falando de dinheiro. Não é sobre dinheiro. É sobre o coração. Quem tem problema com pouco é eu e você. O nosso Deus tem o poder da multiplicação. Ou seja, quem tem tudo e entrega, nunca vai faltar. Para que em tudo, a palavra de Deus ela é tão perfeita, olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Para que em tudo, tendo sempre ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Queridos, entenda, o objetivo da provisão é propósito. Deus não abençoa para eu e você acumular, Ele abençoa para a gente transbordar. O pouco que nós temos na mão do nosso Deus se transforma em muito. É por isso que a oferta daquela viúva fez tanta diferença para Jesus, porque ela entregou tudo. Ela entregou tudo que ela tinha. Agora pergunte e responda só para você. O que você tem entregue para Deus? Tem entregue o seu coração? Tem entregue o seu tempo? Tem entregue a sua vida? Uma igreja que honra o Senhor serve com liberalidade. Uma igreja que honra o Senhor perdoa com liberalidade. Uma igreja que honra o Senhor ama com liberalidade. Uma igreja que honra o Senhor contribui com liberalidade. Eu procurei a melhor definição para liberalidade na internet, está escrito assim, ó, é a qualidade de quem é generoso, que dá com boa vontade, espontaneamente sem avareza, e mais do que apenas dar, é dar algo com o coração livre. Entenda uma coisa, generosidade não é um departamento da igreja, é a identidade da igreja. Uma igreja generosa prospera. Crente generoso prospera. Provérbios 11, 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quer receber alívio? Seja generoso. Fique de pé. Precisamos aprender a honrar o nosso Deus com tudo. Quem ama, queridos, prova que ama. Não adianta eu falar para minha esposa só que eu a amo. Ai, amor, eu te amo. Eu te amo. Mas no dia a dia com ela, as minhas atitudes não provam que esse amor é verdadeiro. Ai, amor, eu te amo, mas eu não cuido. Ai, amor, eu te amo, mas eu não ajudo a lavar uma louça. Amor, eu te amo, mas eu não consigo arrumar uma cama. Amor, eu te amo, mas eu não gasto tempo de qualidade com ela. Amor, eu te amo, eu não invisto nela. Você quer provar que ama alguém? Invista. Invista, e não é sobre dinheiro. Invista tempo. Mas invista dinheiro também. Invista. Invista dinheiro na tua igreja. Porque se essa obra está aberta há 25 anos, é porque existem pessoas generosas aqui. E se você quer prosperar, seja generoso. Deixa Deus usar a tua vida. Seja um investidor no reino. Nós estamos aqui fazendo uma obra. E a obra não é minha, não é sua, não é do pastor Eduardo, não é do pastor Ribamar. A obra é de Deus. Quem abençoa é Ele. Quem prospera a nossa vida é Ele. Quem traz paz sobre a nossa vida é Ele. Quem protege a nossa casa e a nossa família é Ele. Seja grato. O apóstolo Paulo, ele
nessa passagem ele fala para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, tudo aquilo que é necessário, Deus vai colocar na tua mão. Tudo aquilo que é necessário, Deus vai fazer na tua vida. Aprenda a confiar nele de coração. Entregue o seu coração a ele. E verdadeiramente nós iremos viver tudo aquilo que Deus tem para nós como igreja. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Pai, nós estamos na tua casa, Pai, na tua presença, Senhor. Pai, como eu gosto de falar, melhor do que estar na tua casa é estar na tua presença, Senhor. Senhor, obrigado pelo privilégio de poder ministrar essa palavra, Pai, que não é minha, é tua. Foi o Senhor que colocou no meu coração, Pai. Pai, que essa palavra tenha encontrado, Pai, corações aqui nessa noite. Que nós possamos, Senhor, aprender, ó Deus, com esse princípio, Pai, de honra, de semeadura, de obediência, de maturidade, Pai, que a generosidade nos faz chegar em lugares grandes, lugares altos, Pai. Que possamos entender e ter o entendimento dessa palavra, Pai. Que o Senhor possa colocar nas nossas mãos, Pai, o recurso necessário, não somente para a nossa vida, mas que nós sejamos um canal de bênção, que nós possamos transbordar e deixar marcas na vida de outras pessoas, Senhor, que nós possamos, Senhor, ser investidores do Teu reino, Pai, sustentadores dessa obra que não é terrena, que não é passageira, é uma obra eterna. Oh Deus, abençoa, Deus, as nossas vidas. Abençoa, Deus, o Bridge Ministry como igreja, Pai, completando 25 anos na Beiara de São Francisco, fazendo diferença na vida de homens e mulheres. Senhor, marcando gerações, que nós possamos continuar, Pai, até o Senhor voltar. Pai, nós declaramos uma palavra de expansão, Pai, que o Teu reino expanda. Oh, Deus, que nós sejamos aqueles que queremos colocar a mão no arado e não vamos olhar para trás. Que nós sejamos aqueles, oh Deus, que iremos estender as tendas, Pai, e que mais e mais vidas sejam alcançadas. Oh, Deus, eu declaro, Pai, sobre esse campus aqui, Pai, de Corte Madeira, a Tua provisão natural, física, financeira, mas principalmente espiritual, Senhor. Oh Deus, é com muito temor, Pai, que eu faço essa oração, que nós possamos, Pai, verdadeiramente, Senhor, sermos dignos de levar essa palavra. Que nós possamos, Pai, Te honrar não somente com os lábios, como os fariseus, Pai, como os religiosos daquela época faziam, mas que nós possamos Te honrar, Pai, com o nosso ser, com o nosso coração, com a nossa vida, com as nossas atitudes. Pai, essa é a minha oração nessa noite, Te agradecendo, Pai, por tudo. Oh Deus, pelas bênçãos, Pai, pelos livramentos que eu vejo e os que eu não vejo, porque a Tua mão tem me sustentado, Pai. Oh Deus, abençoa-nos, oh Deus, como igreja. Abençoa-nos como corpo de Cristo, Pai, aqui na Beiara de São Francisco. E que possamos, Pai, continuar fazendo a Tua obra. Essa, Pai, é a minha oração, em nome de Jesus. E se você crê, aplauda o nome do Senhor.